Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Demorei, mas cheguei. Estou com um belo problema de internet. Quem me segue há um tempo já sabe que problemas com a internet me perseguem. A gente usa demais, assim, demais mesmo. E eu contratei uma internet aqui. Gente, faz uma semana e a internet já tá dando problema. Nem funciona, na verdade. Agora eu consegui conectar pela internet do celular. Vamos ver se vai correr tudo bem. Gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marina Ribeiro. Sou terapeuta de Conindu há 6 anos. Estou aqui para ajudar você, tanto com problemas de saúde quanto com problemas terapêuticos. Tem gente que é terapeuta e não consegue se encontrar na área. Então eu tô aqui para auxiliar você nisso, tá? Essas aulas que eu dou aqui de manhã no Instagram, todas elas vão para dentro do curso. Então quem é aluna não precisa se preocupar, que vai ficar lá disponível, você vai poder acessar a hora que você quiser, tá bom? Outro recadinho que eu vou comunicar para vocês hoje de tarde, se a internet vai voltar ao normal ou não, pra gente fazer a live amanhã. Eu consegui conectar agora, pode ser que caia, mas já chamei o técnico, então a gente vai ver como é que vai funcionar. Ontem foi bem difícil a minha comunicação e as minhas postagens por conta disso. E também agora de manhã tá horrível. Aqui no meu computador tá tudo sem internet. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é que existe sim um manual do terapeuta. Não só de terapia de Conindu, mas do terapeuta no geral. Esse manual aqui, ele tá dentro, ele tá disponível já para as alunas do curso, elas podem imprimir, ó. Eu imprimi o meu aqui, ó, Caderno do Terapeuta. Eu imprimi ele, gente, por quê? Porque eu quero fazer com vocês ele aqui todos os dias um pouquinho, para vocês verem como que eu tô estruturando meu negócio, como que eu tô montando a clínica, como que vai funcionar em relação à criação de preços, como que vai funcionar em relação a custos de material, como que funciona em relação a promoções, como que eu monto as minhas promoções, como que eu tenho ideia das minhas promoções. Eu quero mostrar tudo isso aqui pra vocês. Embora eu não vou trabalhar com muitos serviços, que nem lá em Curitiba eu trabalhava com muitos serviços, trabalhava com massoterapia, com estética, com biomedicina. Aqui não, aqui eu vou trabalhar algo bem mais restrito, mas a gente vai tentar mesclar os procedimentos para ir mostrando para vocês como funciona. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês no caderno do terapeuta é que, primeiro, a gente tem um mapa inicial, que a gente comentou esses últimos dias, ó. E no mapa inicial, é uma pesquisa que a gente faz para você descobrir quem é você. É uma pesquisa super detalhada. Por exemplo, tem perguntas como se você tem tempo livre no seu dia, tá sobrando tempo no seu dia? Tem perguntas de qualidades, quais são as suas qualidades, quais são as suas fraquezas, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, para você se conhecer melhor. Lembra que eu falei ontem no resumo das aulas que o conhecer o eu é muito importante. Muito importante mesmo, gente, vocês não têm ideia. Quando vocês se conhecem, fica mais fácil de achar aquilo que você quer fazer, né? E inserir aquilo no seu trabalho de uma maneira suave, não que seja pesado, não que seja algo assim que te coloca muita pressão ao ponto de você nem conseguir fazer. Então, eu sempre gosto de deixar uma frase aqui embaixo de cada parte do caderno tem essas frases. E aqui eu coloquei, né, que os pensamentos, eles geram sentimentos e os sentimentos, eles geram ações. E as ações que geram resultados. E a gente precisa estar muito conectado com isso. Muito mesmo, é importante a gente saber que quando a gente começa a pensar nas coisas é porque Deus colocou dentro da nossa cabeça e a gente é capaz de realmente executar aquilo. Às vezes parece que está tão distante, parece que está tão difícil. Ontem eu falei na live, na minha cabeça eu nunca mais ia abrir a clínica, eu não queria mais, entendeu? Porque eu sei quais são as dores do empreendedor, eu sei quais são as dificuldades do empreendedor e eu sei como lidar com isso. O problema é que eu fiquei 6 anos assim, ó, dando o meu melhor.
e não descobrindo o que estava faltando. E depois que eu fiz um processo de mentoria, que eu comecei a entender o meu negócio por fora, eu olhei e falei, nossa, tá, é isso que eu preciso mudar. É isso que tem que ser diferente na minha vida. Hoje eu tenho um outro pensamento, um outro posicionamento em relação à clínica, em relação ao trabalho, ao funcionário, à metodologia. Se você for pegar todas as clínicas, basicamente são todas iguais. Basicamente são todas iguais. Desde uma clínica de estética até uma odontológica. Quando você chega numa clínica odontológica, você é recebido por quem? Pela recepcionista. Quem que faz a avaliação lá com você, que preenche os seus dados numa ficha? Recepcionista. Segundo passo, você é chamada pelo dentista. O que que ele faz? Ele faz uma nova avaliação dentro de cabine para ver o que você precisa fazer, te passa o preço e você compra se você quiser. Estética, mesma coisa, você vai até a clínica, você é atendido pela recepcionista, você faz uma avaliação no balcão. Quando você entra, a profissional faz outra avaliação. Se ainda trabalha com método de avaliação, vem e faz a avaliação novamente e já te vende o pacote. Quando eu entendi que eu podia um pouquinho inverter isso e ter um pouquinho mais de resultado, as coisas começaram a melhorar para mim. Então hoje eu não chamo mais o meu cliente para venha fazer uma avaliação. Por quê? Porque demanda tempo. Às vezes você atende 10 clientes lá, só que você não fecha nenhum. Mas você gastou 10 horas do seu dia. Na verdade você não gastou, né? Você investiu vendo que você não serve para fechar procedimento. Para se frustrar. Você pagou para se frustrar, porque o seu dia tá pago, você tem que pagar ele para você. E aí eu entendi que eu podia vender um procedimento para o cliente vem até mim fazer o procedimento, mas antes eu faço a avaliação. E nessa avaliação eu explico, ó, o tratamento funciona assim, funciona assado, nananana, vamos fazer a sessão. Fazemos a sessão, depois eu permaneço com o cliente na maca e dou as instruções. Olha só, no seu caso, né, que tá assim, tá assado, eu vou recomendar para você 10 sessões de terapia de Conindu. Porque é a quantidade necessária para fazer um tratamento eficaz na pessoa. Ou, se você faz uma avaliação e 5 sessões está necessário, ok. Agora, todas as clínicas são iguais nisso. De uma maneira ou de outra, não interessa como que o cliente veio nem como ele vai sair. O que interessa é que o processo é igual. Quando eu entendi que eu não precisava mais criar, que eu só precisava entender e modelar, foi muito mais fácil para mim. Tanto que eu converso muito com as minhas alunas no meu WhatsApp e eu falo assim para elas, gente, o que eu falo não é uma regra, não é uma lei, mas é algo que vai te dar um guia, que vai te dar um norte. Você pega o que eu falei, coloca as tuas palavras, enxuga e melhora. É só sobre isso. Então, tudo que você pode pensar, você também pode conseguir. Aqui nessa apostila, gente, também tem a parte de estruturação, que é onde a gente faz uma análise do teu negócio. É uma tabela de percepção que a gente chama. E aí a gente vê aqui, ó, o que você precisa falar com os seus clientes. Ter, sentir, cotidiano, rotina, status e reconhecer. Por exemplo, status. Quando alguém compra um iPhone, você acha que ela compra um iPhone porque ela precisa? Não. Uma pesquisa revelou que 90% das pessoas que compram um iPhone compram por status, por postar a fotinha e ter a maçãzinha do iPhone ali. Então vale a gente analisar que muitas vezes quando a pessoa está indo numa clínica, ela quer muito marcar lá no Facebook o check-in e dizer que está lá. E o que a gente pode aproveitar disso? Nós podemos aproveitar disso para criar uma promoção, por exemplo. Por isso que a gente tem que saber qual é o status que o teu negócio leva para a pessoa. O que a pessoa tem antes de te conhecer, que ela pode ter depois de te conhecer? Como que a pessoa se sente antes de te conhecer? Como que ela se sente depois de te conhecer, depois de fazer um tratamento? E quando eu comecei a analisar tudo isso, gente, eu estudei muito para saber tudo isso, tá? Eu fiz processos de mentorias extensos, eu acho que eu fiz 1 ano e meio
de mentoria. E tinha uma coisa que batia na minha cabeça todos os dias e eu falava assim, Eliane, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Que era contratação de funcionário. Eu vou contratar alguém e ela não vai fazer que nem eu. Não vai mesmo. E eu perdi um monte de cliente por causa disso. Porque as pessoas queriam ser atendidas por mim. E na minha cabeça, eu sempre, desde que eu fiz o curso, eu pensei, eu vou crescer, evoluir, montar negócio e colocar um monte de gente para trabalhar. Essa foi a minha mentalidade desde o começo. E quando eu comecei a entender que essa engrenagem funcionava demais, eu passei para outro nível. Só que eu demorei. Por quê? Porque não tinha ninguém para me falar antes. Marina, realmente ninguém vai atender como você atende. Marina, realmente essa é a dor do empreendedor. Não, eu passou um ano, depois no segundo ano, que eu cresci demais no primeiro ano. Descontroladamente, eu não conseguia nem gerir as minhas emoções. No segundo ano, eu tive a opção de fazer o processo de mentoria. Aí que eu comecei a entender, caraca, eu tô fazendo tudo errado. E aí eu comecei a reorganizar o que eu estava fazendo errado. O mapeamento de tudo e depois criar processo operacional para tudo. Para tudo. Até a recepcionista, para ela entrar na clínica, até ela chegar na recepção, ela tinha um processo operacional para fazer. Por quê? Porque todo o processo operacional ele faz você ganhar uma coisa chamada tempo, velocidade. E financeiro também, que tempo e velocidade é igual resultado. E resultado tem que ser financeiro, senão não é resultado. No caso de uma clínica, né? E aí eu fiz esse processo de mentoria, minha mentora falava assim, Marina, calma. Eu ia contratar as pessoas, eu fazia 30, 40, 50 entrevistas, não contratava ninguém, eu tava esperando a pessoa correta, a pessoa certa. Aí um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Vem aqui, Heloísa. Heloísa, minha recepcionista, tinha 16 anos na época. Falei, Heloísa, vem aqui. Você vai fazer a entrevista hoje. Porque eu não consigo enxergar ninguém bom, então eu vou colocar uma pessoa que tem mais contato com um massoterapeuta e com um terapeuta de conindo do que eu, pra ver se ela encontra algo que eu não encontro. E bingo, ela encontrou. Ela começou a contratar e a gente começou a fazer teste. E nesses testes eu comecei a pegar o jeito das pessoas, o olhar, a maneira de manusear, como que conversa, o que conversa em cabine. Sempre falo isso pra vocês, gente, vida pessoal, guarda no seu bolsinho na hora do atendimento. Não fala nem onde você mora, não interessa. O vínculo que você tem que criar com o teu cliente, primeiro é o profissional. Primeiro é o profissional, a não ser que você queira humanizar o teu perfil, por exemplo. Aí você vai ter que falar da sua vida pessoal, mas dentro de atendimento terapêutico, não se fala da vida pessoal. O que você precisa fazer é ajudar essa pessoa a melhorar. Depois de um certo tempo, por exemplo, de uns 5, 6 meses, você vai pegar a intimidade com essa pessoa, ela vai querer saber mais da sua vida. Só que aí ela já é tua cliente fiel. Agora, no começo, é muito comum as pessoas errarem nisso. E geralmente é pro lado que pende pra fofoca, pro lado ruim, pro lado da desgraça. Quando eu comecei a pegar o jeito dessas pessoas depois da entrevista, eu chegava na seleção, aí a gente começou a fazer seleção em massa. Então, por exemplo, eu chegava na seleção, tinha 6, 7 pessoas para entrevista. Eu colocava todo mundo numa sala e começava a falar. E só o jeito da pessoa sentar, da pessoa se comportar, da pessoa falar, do que a pessoa falava, eu já pegava, eu escrevia assim, ó, essa, essa e essa. Dava na mão da Elô, deixava a Elô lá conversando mais um pouco e a gente contratava aquelas que eu disse. E eu vou falar uma coisa pra vocês, depois que eu aprendi isso, eu não errei mais. Mas foi um processo. Eu contratei pessoas excelentes para a clínica. A maioria delas saía por não aguentar a quantidade de atendimentos.
Porque os profissionais, eles não estão aptos a trabalhar na quantidade. E aí eles começam a se deparar com vários questionamentos. Inclusive, se você ainda trabalha para alguém, você vai pensar isso. Por que eu trabalho tanto se é para ela? Se quem tá ganhando é ela. E sabe o que é o pior? Eu mesma que ensinei elas a pensarem assim. Eu mesmo, porque eu sempre falei pra ela, se for pra você sair daqui, saia pra abrir teu negócio, não pra ser empregado de outra pessoa. Porque aqui é uma escola, você vai aprender, você vai embora, você vai levar isso aqui pro resto da vida. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês, eu não aprendi em curso nenhum o que eu aprendi na prática. Quando eu comecei a praticar a terapia de Konindu, que foi bem sozinha, eu contei isso pra vocês já, que eu comecei a realmente entender que tudo que tinha me ensinado não fazia sentido, eu fui estudar. Foi aí que eu criei o método Marina Ribeiro, estudando, tirando da minha cabeça, analisando. Ontem mesmo, olha só que louco, eu tô numa busca incansável por maneiras de hidratar a mucosa que você não precisa injetar água lá dentro. Por exemplo, hoje a maneira mais comum de injetar, de fazer a lavagem nasal, é com o soro fisiológico, você põe na seringa e espirra. Tem gente que tem uma agonia com isso, sente uma queimação no nariz e não consegue. E ontem, a gente tá em reforma aqui, então tem muito pó, tem muita coisa aqui, lixo que a gente tá tirando desse imóvel. E aí, um sol ontem, meu nariz estava bem seco, bem ressecado. E o nariz ressecado, para quem não sabe, ele é uma chavinha para acelerar a rinite e a sinusite. Para inflamar ali, para um fungo, para uma bactéria se instalar e acabar te trazendo um monte de problemas, e uso de medicamentos e tratamentos, enfim. E aí eu peguei e fui escovar o dente, na hora que eu coloquei a água assim, eu falei, e se eu pegasse uma quantidade de água e colocasse no nariz e ficasse ali com a cara baixada no nariz? Será que funcionaria? E aí eu descobri que se você pegar uma bacia e colocar a sua cara dentro, deixar essa água entrar só nessa pontinha da mucosa, a mucosa ela tá tão ressecada, a mucosa é a parede interna do nariz, tá, pessoal? A mucosa tá tão ressecada que ela suga aquela água como se fosse algodão e ela hidrata tudinho, tudo que tem no teu nariz começa a soltar. Cara, isso é uma grande ideia, é uma grande sacada, da onde que eu tirei da minha cabeça. Ninguém pensa essas coisas, gente. Só pensa essas coisas quem está no processo. Eu estou estudando para várias coisas fazerem sentido em relação à terapia de Konindu. E para isso, eu preciso muito mesmo entender novas situações para estudar novas situações. E agora eu posso falar para o meu cliente, eu posso falar para os meus alunos que se você apenas molhar o nariz dentro da água, fazer a imersão da água na água com o nariz, ele já hidrata a mucosa. Então, por exemplo, gente idosa, gente, tem a mucosa nasal extremamente ressecada. Por quê? Alto índice de uso de medicamento, não faz exercício físico, não bebe água, se alimenta mal. Isso aqui, ó, resseca, a pessoa fica respirando, sabe o que vai acontecendo? Vai abrindo a mucosa nasal, vai abrindo essa asa do nariz. Sabe por quê? Isso se chama rinite atrófica. Ela vai atrofiando a cartilagem do nariz, de tão ressecado que vai ficando. E isso precisa ser repassado. Gente, não precisa mais injetar nada. É legal fazer a injeção de soro fisiológico quando a pessoa tá cheia de muco. Mas se ela tá cheia de muco, ela precisa entender também que ela precisa parar de comer chocolate, parar de tomar leite, parar de comer trigo, parar de comer açúcar. O resto da vida? Não, durante o tratamento. São 3 meses intensos, mas são 3 meses que muda a vida dessa pessoa. São 3 meses que faz essa pessoa ter uma vida que ela nunca teve. Respirar, se sentir melhor,
não ter crise de enxaqueca, labirintite, sinusite, rinite, tontura. Sabe qual que é o problema do ser humano? Ele não para racionalizar. Ontem mesmo eu estava conversando com o Sandro sobre um negócio que eles falam muito, desde antigamente, que mulher não pode tomar banho gelado e nem andar descalço no período menstrual. Gente, o que curou a minha enxaqueca pré-menstrual, eu tive 2 cesáreas e aí depois da cesárea eu fiquei com crises de enxaqueca horríveis, toda vez antes de menstruar, a ponto de não me movimentar. O que curou foi água gelada. E aí eu te pergunto, como que mulher que menstrua não pode tomar banho de água gelada? Será que isso não foi algo que foi criado lá atrás para vender medicamento? O fato é que a gente não para questionar, a gente para ir efeito manada. Ah, ninguém toma, também não vou tomar. Aí eu conheci um cara maluco na vida que ele fala assim, acorda 4 horas da manhã antes do sol nascer, faz exercício físico e toma banho de água gelada. Faz 6 semanas que eu tô fazendo isso. Eu nunca mais tive enxaqueca. Uns dias antes de conhecer esse cara maluco que eu tô falando pra vocês, eu tava em casa e eu tive uma crise de enxaqueca assim que eu tive que sentar, assim, me bateu uma dor aqui em cima, eu sentei assim, falei, meu Deus, eu preciso ir pro hospital. E meu padrasto veio com uma bacia de água, de torneira mesmo. Colocou e falou assim, coloca o pé. A hora que eu coloquei o pé, parou a dor. Na hora. Por que ninguém conta isso? Por que não tem na internet espalhado? Mas se você entrar no Google, como que você quer tratar enxaqueca, vai aparecer milhões de medicamentos. Aí você toma. Se você conhece uma pessoa que toma medicamento para enxaqueca e ficou curada, me marca aqui no Instagram que eu quero conhecer essa pessoa. Preciso perguntar um monte de coisa para ela. Porque não existe. Medicamento não cura ninguém. O que cura alguém é a mudança de vida. Informação muda as pessoas. Por isso que eu falo, dentro do seu atendimento, você precisa passar informação, você precisa ensinar essas pessoas. Isso que eu tive uma experiência pequena ontem, eu vou estudar, eu vou melhorar essa ideia e eu vou testar nos meus clientes, porque é só água, gente. Eu tenho feito uma pesquisa com os meus clientes e eu tô abismada com o gráfico da pesquisa. Eu tô assim pra ter um treco no coração dessa pesquisa. 3 coisas que todas as pessoas me relatam. Todas, quando eu digo todas, é todas, sem exceção nenhuma. Irritabilidade, estresse e ansiedade. Doenças do século XXI. Essas 3 caracterizam SPA, síndrome de pensamento acelerado. Se você não cuida disso, o que vai acontecer no final é que você vai ter um problema cardiovascular. E isso é indiscutível. Agora, se você tem na tua cabeça que você pode mudar isso, você tem que começar hoje. Agora, se você quer ficar a vida inteira tomando remédio, fica também. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, daí eu conversei um monte com ela, e no conversar dela, eu fui vendo que a voz dela foi diminuindo a frequência, assim, tipo, ficando mais cansada. Falei, você tá com enxaqueca? Ela falou, tô. Eu falei, e por que você não aplica o que eu ensino em você? Ah, porque eu não tenho tempo. Engraçado, tempo de conversar comigo no WhatsApp tem. E eu falei isso pra ela. Falei, o tempo que você tá conversando comigo no WhatsApp, você podia estar fazendo tratamento em você. Mas é mais fácil a gente dar uma desculpa e ser coitado do que fazer.
Quando eu entendi que mudança de vida envolve um monte de coisa, eu comecei a ensinar outras coisas aqui. Na semana retrasada eu falei muito sobre rinite e sinusite. Eu mostrei pra vocês pessoas correndo no parque, lutando contra a obesidade. Para quem não sabe, a maioria das pessoas que tem rinite e sinusite estão acima do peso. Gente, é um conjunto, não existe uma pessoa, gente, que tem uma modalidade de vida, de cuidar do seu corpo, não fica doente que nem uma pessoa que está sobrepeso, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem problema respiratório. Por quê? Tem um equilíbrio. E a gente precisa entrar nesse equilíbrio quanto antes. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês é para crescimento profissional. Só que para crescer como profissional, você tem que crescer o teu eu. Você tem que assumir a sua responsabilidade. O grupo Rinodê foi um negócio que me fez expandir muito a cabeça, tá, gente? Muito mesmo. Quando eu conheci, eu fiquei louca, assim, eu falei, caraca, achei a marca que eu estava procurando para vender. E vendi, hein, gente? Nossa, pensa num troço que vende que nem água. E aí, eu comecei a ir naqueles treinamentos grandes que a Rinodê tem. E eu comecei a conhecer pessoas, conhecer gente que faz de tudo. Só que o treinamento que eles entregavam não era sobre vendas. Não era sobre como você vender mais, como é que você aumenta o teu ticket, como que você faz cartela de cliente, não. O treinamento era crescimento pessoal. E um dia eu escutei do Samuel Azevedo, um Imperial, que o teu negócio cresce à medida que você cresce. E se você não cresce, o seu negócio, ó, não cresce. Ele não cresce. E por mais que você empurre ele, se você não crescer como pessoa, você não vai crescer o seu negócio. Então, se você trabalha com saúde, com terapia, a primeira coisa que você tem que evoluir é na tua saúde, né, meu amor? Como é que você vai ensinar algo pra alguém que você não passa, que você não vive? Não vai. Hoje, gente, eu acordo cedo porque meu dia rende muito mais e eu cresci como pessoa. Eu sempre falo aqui pra vocês, já assisti 2 aulas, não sei o quê. Tem pessoas que têm a minha idade que não fazem a metade que eu faço. Eu vou contar pra vocês só um pouquinho assim, do que eu quero contar realmente pra vocês. 4 coisas que você precisa ter para fazer mais. Pensar em você primeiro, conectar com Deus e acreditar, né, que Ele vai fazer, colocar atitude e colher os frutos do teu resultado. E eu vou ter que atender minha porta. Um beijo para vocês, amo vocês e até amanhã.